Objeção! Fala família, beleza? Eu não vim aqui pra acusar, eu não vim aqui pra defender, nem pra julgar. Eu vim falar de igualdade, feminismo e machismo. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre vou defender a igualdade. Não é porque eu sou mulher que eu vou defender o feminismo. Mas por conta disso, a gente não pode ir contra a história. É a história que já se escreveu. E a gente tem por obrigação, quando a gente fala de machismo e feminismo, a gente tem que falar sobre um pouquinho dessa história. E nem como no vídeo do racismo, que se você ainda não viu, vai lá, sobre a gente falar da história. Que mesmo que você não estivesse nascido, você tá agora e não tá fazendo nada. Exatamente. Então a gente tem que falar sobre a luta feminina para a igualdade antes de falar, ok, machismo, estamos em pé de igualdade. Porque não estamos. Falando só a nível de Brasil, nós temos 522 anos de história. Não parece tanto quando a gente olha outros países com uma história mais longa. Mas a gente vai falar só sobre esse pedacinho, pra gente entender o quão longe estamos da igualdade. O machismo já nasceu livre. E o feminismo, ele teve que rasgar alguns véus até agora. E não foram todos. Ainda estamos bem longe de chegarmos a ter o mesmo tipo de liberdade que os homens têm. Eu vou abrir aqui um adendo para falar um pouco sobre essas causas e eu vou pedir permissão a vocês, eu vou até ler algumas coisas que estão no site, porque tem coisas que são absurdas, não dá para conversar simplesmente por conversar. O site classifica por anos de conquista. A primeira conquista feminina, que conta na história, basicamente. 1827. Meninas são liberadas para frequentarem a escola. Não nem vai falar disso, né? O tamanho absurdo que é tudo isso. Ou seja, os homens tiveram 327 anos de liberdade e as mulheres tiveram esse mesmo tempo onde elas nem existiam como pessoa. Não dá pra imaginar o que é uma pessoa, o que é uma mulher não poder frequentar uma escola, não ter o direito de aprendizado, nem que seja só para escrever seu nome, sabe? Que é a coisa mais básica. É realmente absurdo isso. Pra podar a mulher de ter o mínimo de poder que ela pode A sensação que eu tenho, eu não sei, digam vocês homens aqui nos comentários, mas a sensação que eu tenho é de que os homens sempre tiveram medo de estar a nível de igualdade com as mulheres para não serem superados, né? Ela nasceu escrava total e ela foi tentando achar a liberdade aos poucos, porque foi realmente uma luta muito árdua para as mulheres chegarem ao nível que nós estamos hoje, lembrando que ainda não estamos em pé de igualdade com os homens. 1832. Foi escrito o livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, da autora Nízia Floresta. Esse livro veio para reafirmar que a mulher tem sim a mesma condição física e psicológica de fazer de ocupar os mesmos cargos e fazer as mesmas coisas que os homens conseguem fazer. Foi muito importante esse livro, justamente para ajudar no movimento feminista. 1879. Mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. Ou seja, 143 anos atrás, nós, mulheres, não poderíamos frequentar uma faculdade. 1910. O primeiro partido político feminino é criado. Eu acho isso tão inconcebível, olhando nos dias de hoje. E aí nós mulheres temos que agradecer muito a essas mulheres do passado que tiveram essa coragem de hoje nos dar um prisma que a gente olha para trás e fala, nossa, que absurdo, isso realmente aconteceu? A proclamação da República foi em 1889. E foi apenas 20 anos depois, em 1910, que nasceu o Partido Republicano Feminino, como ferramenta de defesa do direito ao voto e emancipação das mulheres na sociedade. Ou seja, há apenas 112 anos isso aconteceu. Existem pessoas que têm essa idade, que já passaram por 112 anos, e você vê que é muito pouco. É por isso que quando você vê uma mulher com um pouco mais de idade, uma senhora que tem seus 90 e pouco, ver as conquistas das mulheres hoje, da mulher poder, eu não vou sair de sutiã. Teve a botar fogo no sutiã e tudo mais, também, que fez parte desse movimento feminista. As mulheres dessa época, algumas acham um absurdo, porque elas foram criadas para serem assim, para estarem debaixo homem, exato, de estar debaixo do pé dele. Homem. A gente não pode ser muito longe. Eu vou falar claramente
que é um ícone, eu acho que é um ícone brasileiro, que a gente tem que olhar pra frente, porque em condição de feminismo, de lutar pelos direitos das mulheres, colocar o pé na parede e falar, eu não vou me dobrar, essa pessoa é a Anitta. Não tem como falar do feminismo e não colocar a Anitta à frente em condição de querer mostrar que ela não depende de homem nenhum e que é assim que as mulheres têm que ser e fazer o que tem vontade. Que ela já fez tanta coisa, que é só você pesquisar minimamente que você vai ver o quanto ela já agregou para as mulheres, para o trabalhador. E tomou muito nome feio, hein? Exatamente. Foi muito taxada de coisas que a gente sabe que não é relacionado a isso. 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. Gente, 90 anos. 90. Somente na história brasileira. Eu não tô falando do resto do mundo. São 432 anos onde as mulheres não tiveram a permissão, o direito de votar, o que é um absurdo. Porque o feminismo, hoje em dia, muitos homens e até mulheres colocam como, nossa, mas fizeram um padrão para destruir padrão. Essa não é a questão. O feminismo já fez muito por você, mulher. O feminismo, ele já escalonou de um jeito que hoje em dia você pode andar na rua sem um homem te olhar do jeito que, como se você fosse um gado, como se ele fosse te comprar a qualquer momento. Exato. O feminismo fez você se tornar uma cidadã. E aí você fala que feminismo, é pelo no sovaco e cabelo cortadinho vermelho com piercing no septo. Véi, isso é pra mostrar que as mulheres, elas podem colocar piercing, elas podem pintar o cabelo, elas podem fazer qualquer coisa que elas quiserem, porque elas são um indivíduo e ponto. Não é porque elas são mais ou porque elas são menos, é porque elas são pessoas. E que isso é um direito. Apenas 60 anos. 1962, que parece tão recente, né? Parece que a gente pode pegar com a mão esse ano ainda. É criado o Estatuto da Mulher Casada. Que absurdo, né? Estatuto da Mulher Casada. Em 27 de agosto, a Lei número 4.212 permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. A partir de então, elas também passaram a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. No mesmo ano, a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. Sei lá, é até descabido falar qualquer coisa sobre isso, porque... Como assim? Você não tinha o direito de ter seu filho de jeito nenhum. Além disso tudo, o absurdo de você não poder trabalhar. O absurdo de criarem uma lei pra você poder fazer isso. Não deveria nem existir uma lei. Tá aí Cadê o foco... a lei? Homem pode trabalhar. Então, tá aí o foco que eu digo. Machistas, não se sintam ofendidos, mas é muito difícil falar em igualdade diante dessa história. 1974, 48 anos atrás. Mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Essa aqui é engraçada. Quando eu tava pesquisando, eu sempre gosto de mostrar o que eu escrevo, o que eu busco pra NEM. E quando a NEM pegou isso aqui, ela achou extremamente absurdo. Ela falou assim, como assim? Não teria cartão... Peraí, mulher não tinha cartão de crédito? Você pra comprar... Olha só, o texto diz o seguinte. A mulher não tinha liberdade de escolha e era vista como objeto que pertencia ao pai ou ao marido. Sem voz ativa alguma. Somente em 1974 foi aprovada a Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito. Então, eu tenho que falar para os comerciantes desses anos anteriores, né, a essa lei, que eles tiveram um belo de um prejuízo. Porque homem só compra roupa, acessórios, essas coisas de quando em quando. E mulheres compram absurdamente mais. Vamos começar da premissa comercial. Né? Se você olhar leigamente, você como um comerciante negar um crédito para uma mulher que vai comprar 20 vezes mais que um homem dentro de um único mês, eu tô falando de algo que eu sei, porque eu trabalho num bazar. Para cada 10 sacos de roupa feminina doado, quando muito, a gente tem aí um meio saco de roupa masculina. Então, os homens trocam e compram bem menos roupas e acessórios do que as mulheres. Então, falando do valor comercial aí, da parte comercial financeira, os comerciantes já estavam perdidos. Mesmo que os maridos comprassem vestidos para as mulheres, mesmo que hoje em dia ainda fosse dessa forma, os homens jamais vão ter o poder de compra que uma mulher tem. Eu falei e vou repetir.
ter que existir uma lei onde se coloca que você é autorizado a fazer coisas que um ser humano pode. Hoje, a gente olhando hoje, por isso que eu tô falando, o feminismo é importante por conta desses atos que elas tiveram, dessas conquistas que elas tiveram, que nós tivemos, né? Mas é porque, quando eu falo elas, porque pra mim são heroínas. São mulheres que não desistiram, que foram à luta, que bradaram, que gritaram, que, sabe, foram discriminadas, apanharam, foram acusadas, mas que não desistiram de conquistar o que elas acreditavam. 1977. A lei do divórcio é aprovada. Nem vou falar muito. Só que tem que dizer uma coisa que tá nesse texto aqui. Mesmo essa lei tendo sido aprovada, muitas mulheres ainda permaneciam em casamentos infelizes porque a sociedade ainda era muito discriminatória. Elas apontavam muito, e a gente sabe porque a gente teve, nessa era, a televisão que mostrou muitas minisséries mostrando justamente esse tipo de situação que a mulher passava. Ela era divorciada, desquitada, separada, era acusada, não valia nada. A gente sabe o nome que essas mulheres levavam. Você pode ver até por pessoas que nasceram antigamente, quando você conversa com elas e elas perguntam sobre o casamento e você não tem vontade de casar, que você fala, e elas te olham como se você estivesse cometendo um crime. ET. Como Tipo, assim você não quer casar? Então você não vale nada se você não quer casar. Isso ainda é um machismo que é imputado na nossa sociedade. Porque não é só a mulher conquistar direitos, é eles serem exercidos de fato. As pessoas começarem a pensar diferente. E quem não pensa diferente, a respeitar o novo pensamento. 1979. Mulheres garantem o direito à prática do futebol. Essa é realmente... Eu não sei nem... É cada lei absurda, cada, sabe, coisa que você olha e fala assim, hã? Quer dizer, a mulher, ela era tida como... Pé de mulher não foi feito pra se meter em chuteiras. Sério? Tá bom. Quando Deus estava fazendo um pé de uma mulher, ele falou, aqui jamais terá uma chuteira. Marta, você concorda, Marta? A gente tem a melhor jogadora de futebol de todos os tempos. Quiçá, não vamos colocar em categoria de gênero, mas pra mim, a Marta joga futebol como nenhum outro atleta. E quando eu falo nenhum outro atleta, eu tô generalizando, estou colocando todos os gêneros juntos. E aí, eu não posso jogar futebol? Imagina ela, um ano antes dessa lei, na rua e tal, chutou uma bola, o policial vem e fala, você tá presa porque você chutou uma bola. A Marta ia dar um belo de um olé nele. 1985 é criada a primeira delegacia da mulher. Eu fico feliz com isso. Bigorna. Embora eu ache que não deveria haver esse tipo de separação. O que a mulher vai denunciar deveria ser levado tão a sério quanto o que o homem vai denunciar. E no meu ponto de vista, todas as delegacias, sendo delegacias da mulher ou não, deveriam estar preparadas para atender denúncias de mulheres por todos os tipos de situação que elas passam. Nós não deveríamos ter que nos reportar a um tipo específico só porque somos mulheres. Eu acho que essa pode ser a nossa próxima luta. Ser atendida de forma igualitária por qualquer órgão, seja ele qual for, por qualquer tipo de sistema de trabalho, porque eu ainda acho meio absurdo você ter que ir a uma delegacia especializada para você ser atendida de uma forma digna. E eu tô falando de uma forma digna porque esse foi o intuito quando se criou a Delegacia da Mulher. Isso não quer dizer que acontece, tá? Eu tenho pessoas que já passaram por situações que foram até a Delegacia da Mulher e também não foram respeitadas. Então a gente tá conquistando, mas a gente não tá exercendo. A gente tem que denunciar, a gente tem que colocar o dedo na ferida e mostrar onde está o erro para que venha o acerto. Você também vê muitas mulheres que já passaram por algum tipo de abuso, qualquer coisa, tendo que ter um esforço imenso para provar que elas foram vítimas de alguém. Há apenas 34 anos, em 1988, aconteceu o absurdo dos absurdos. A Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Como assim? Quem consegue pensar desse jeito? Sabe? Então, machismo, fica difícil falar de igualdade. Há 20 anos, 2002,
é muito recente, é uma história muito aqui. E a nossa nova conquista foi: falta da virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento. Ou seja, até 2002, se o homem provasse que a mulher não era virgem, ele podia anular o casamento. Tá, e por que a mulher não podia anular sabendo que o cara não era mais virgem? Apenas 16 anos, em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Maria da Penha é uma farmacêutica que lutou durante 20 anos para conseguir condenar o ex-marido dela, que tentou matar ela 2 vezes. E somente depois dos 20 anos é que ela conseguiu que ele fosse preso. Por sorte, né? Porque as chances dele ter conseguido matar ela antes desses 20 anos eram enormes. E imagina o medo que ela não vivia. E quantas já não aconteceu isso? Quantos casos a gente escuta de feminicídio e etc. Enfim. E aí vem ela. Há 7 anos, em 2015, foi aprovada a lei do feminicídio. No dia 9 de março de 2015, a Constituição Federal reconheceu, a partir da lei número 13.104, o feminicídio como um crime de homicídio qualificado. Isso já deveria ser um crime considerado hediondo. E aí você criar leis para que uma mulher se sinta protegida é um absurdo. E vamos falar a verdade, não mudou muita coisa. É o que eu vou voltar a falar. Nós temos a conquista, mas nós temos que fazer ela valer a pena. Em 2018, há apenas 4 anos, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Apesar dessa legislação garantir proteção a pessoas de todos os gêneros, a força do movimento feminista foi essencial para que ela se tornasse uma realidade em nossa sociedade. Também não precisa de muito debate, né? Não precisa de muita conversa. Tá aí, é bem claro, é isso. No ano passado, 2021, é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Bom, se a gente falar de violência feminina contra a mulher, eu acho que um dos casos que eu vi ultimamente que são os mais graves são os de Marielle. Então eu acho que é um caso que mais se adequa a isso. O que é um absurdo a gente perder uma pessoa tão inteligente e que com certeza faria muita diferença na política brasileira, não só em prol das mulheres, tá? Eu tô dizendo em prol no geral. Porque além de ser mulher e ver a dificuldade da mulher, ela também via a dificuldade dos necessitados, do pessoal da comunidade, do que mais se precisa para se legalizar a vida nas comunidades. Esse pensamento machista realmente esteja mudando, porque nós já tivemos a nossa primeira presidente feminina e agora nós, nessa última eleição que nós tivemos, o 3º lugar foi dado a uma mulher. Então, eu espero que a gente consiga ter uma progressão nisso. Não só porque ela é mulher, eu tô falando de capacidade intelectual, onde o povo realmente acredita que vai haver mudanças. É só isso. A gente ainda tem uma longa estrada para percorrer para falar de igualdade. E você pode pensar nisso como é triste você ver que você precisa lutar para ser considerado literalmente um membro da sociedade como um homem. E que você tem que se comparar, entre aspas, a um homem para você poder pensar, não, a gente tem que chegar nesse patamar. E a gente não precisa ir longe, porque até hoje ainda acontece isso. Cargos de liderança que são dados a homens, que eles exercem, a mulher exerce tão bem quanto, só que com uma diferença. O salário do homem ainda tá lá no topo e da mulher ainda tá bem mais para baixo. Inclusive, quando eu estudava, eu tive uma palestra na escola, onde uma mulher era palestrante, e ela perguntou pra gente o que a gente deveria fazer quanto a contratar outras pessoas. Se mulher ou homem, qual seria o mais adequado? E a maioria das pessoas ficaram meio assim, tanto faz. Algumas pessoas falaram que só homens, outras só mulheres. E aí ela falou, na verdade não. A preferência sempre tem que ser por os homens. E eu perguntei o porquê e ela disse que porque mulher engravida, mulher tem mais chance de não ajudar, mulher não consegue carregar tanto peso. E ela sendo uma mulher, se ela estivesse falando isso, ela nem estaria ali. Se as pessoas estivessem aplicando isso realmente com ela nem teria o direito de trabalho, ou seja, ela está descredibilizando tudo que está acontecendo em prol das mulheres. E ela está literalmente falando para todo mundo, vamos ser machista. E o que me deixa indignada é que ela não falou só na minha escola, não falou só pra minha turma na época. Provavelmente ela falou em mais escolas, ela falou pra mais pessoas
E pessoas colocaram isso na cabeça como se fosse a verdade absoluta e vão fazer isso no futuro. Mas já tem muito chefe, muito dono de empresa que só contratam homens, ou que as mulheres estão sempre em cargos, como eu falei, que fazem muito mais que os homens, mas ganham muito menos, justamente por conta dessas coisas. Ah, ela engravida, ela fica menstruada, ela tem que faltar porque ela tem cólica por causa disso. Isso não descredibiliza a mulher. Muito pelo contrário. As mulheres combatem tudo isso que nós sentimos, nós combatemos com nível e inteligência. Então a gente, trocando em miúdos, o placar tá 2022 pro machismo e 0 pro feminismo. Efetivamente. Isso se a gente falar depois de Cristo, porque a gente fala antes de Cristo, eu não sei nem fazer conta. Deus criou a mulher para ela ser companheira, amiga, parceira, e não o capacho do homem. Os homens é que subentenderam isso. Então fica bem difícil quando um homem fala assim, a mulherada tá judiando. Não, ela não tá judiando. A mulherada tá tentando o mesmo nível na balança. O que é bem difícil diante dessa história toda que eu já falei. E olha que essa história ainda é muito pequena, porque eu falei a nível Brasil. Eu não falei a nível mundial. Acho que a mulherada não tem que fazer esse movimento. Porque nós não somos iguais aos homens. Nós não queremos... Tudo que é demais, enjoa. Tudo que é demais acaba dando errado. O machismo tá aí pra provar isso. Foram 522 anos só de machismo aqui no Brasil, que é desde a nossa descoberta. Mas isso não quer dizer que nós mulheres devemos prender os homens e limitar eles a propriedades nossas da mesma forma que eles fizeram com a gente. O que a gente tem que fazer é diferente. A gente tem que debater e discutir com inteligência, ponderação, educação e respeito. Porque a mulher tá aí para ensinar isso. Nós mulheres, ao contrário do que os homens pensam, ou se é que eles pensam alguma coisa, eu não estou chamando os homens de burro, só estou falando que eles não se preocupam com as mulheres a nível de saber o que elas realmente são, como indivíduos. A nossa parte... Por que você está seguindo com a cabeça? Nossas armas para a igualdade continuam sendo persistência, inteligência, união. Essas atitudes fazem parte da nossa parte, do que nós mulheres devemos fazer. Agora, compreender e ajudar a modificar isso, aí é com eles. Esse foi o vídeo de hoje, família. Espero que vocês tenham gostado. Insta pra ajudar... Nossa, que grita! Essa tá no poder! Vou te convidar para deixar aqui nos comentários qual é o próximo passo do movimento feminista pra gente ter novas conquistas. O que agora... Novas conquistas. Qual você acha que deve ser o próximo passo pra gente poder se unir e fazer mais alguma diferença? Eu vejo que a igualdade vem pra exatamente isso. Essa é a palavra perfeita. Pra deixar tudo no mesmo plano. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos, com a sua família, pra nossa família crescer bem mais. Dá o like. Ativa o sininho pra você poder receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Beijos e fui!